Juízes, capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: era então Jefité, o gileadita, valente e, porém, filho de uma, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité de diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Fiquem com a tua Bíblia aberta, porém feche os seus olhos e abra também o teu coração. Senhor, o que nós queremos nesta manhã, Pai, é que o Senhor crie em nós raiz. É que o Senhor crie em nós, Espírito Santo, raízes tão profundas que nada nos abale, que nada nos afaste de Ti, que não seja a adversidade, que não seja o dia mau, que venha nos afastar. Nos dê raiz, Senhor. Nos dá raiz, porque só quem tem raiz, Senhor, consegue permanecer firme nos dias maus. Só quem tem raiz, Senhor, consegue permanecer confiando no Senhor. Levanta as suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo, diga: Jesus, cria em mim raiz, para que eu suporte o dia mau, e como o Senhor eu seja exaltado. Aleluia. Pode se assentar e aplauda bem forte aquele que vive. Aleluia. Toda honra, toda glória, toda adoração. Esta obra é sua, Senhor. Esse ministério é seu. Faça-se presente nesta manhã. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva-nos, Senhor, para que possamos caminhar, para que possamos subir e tomar aquilo que é nosso por herança, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Nós temos aqui o relato de um homem por nome de... Qual o nome do homem que acabamos de ler? Jefité. E Jefité, o significado do nome Jefité significa Deus abre. Quando você pensa no significado do nome de Jefité, automaticamente era para ter uma vida abençoada, sim ou não? Sim. Deus abre. Quando Deus abre algo, o que acontece? Fica tudo minguado? Quando Deus abre, o que acontece? Prospera, abunda, transforma, a pessoa se destaca. Quem concorda? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Porém, na pregação de hoje, 3 coisas o Espírito Santo me leva a te ensinar. A primeira delas é o quê? Que muitas vezes nós faltamos a nossa vida pelo momento a qual estamos vivendo. Pelo momento a qual eu estou. Pelo momento onde a minha trajetória está ocorrendo. Se eu sou mandado embora do emprego hoje, quer dizer que Deus não está me abençoando. Quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas não imaginam assim? Não, a bênção de Deus, ela está condicionada ao que eu vivo. E não é isso. Porque se você for olhar a história de Jefité, a vida dele, a infância dele, você acha que foi uma infância fácil? A adolescência foi uma adolescência fácil? A juventude dele foi uma juventude fácil? Quem olhasse para a história de Jefité iria dizer: Deus não abre nada, Deus só fecha. Porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar até quando nós estamos estudando, principalmente no colegial. Principalmente quando você está no ensino fundamental, que alguém xinga a sua mãe. O que você faz? Se há os homens, já vai pra porrada, é ou não é? Fala mal da minha mãe, não. Então já arregaça a manga e já sai, já começa a dar treta.
Isso porque a mãe nem é o que eles falaram, sim ou não? Só que quando chega e vai lá, Jefté no meio de um monte de amigos. Ah, Jefté, o que você está falando? Sua mãe é uma prostituta. Ele pode ir bater? Por quê? É verdade. O que ele vai dizer? Quando nós paramos para olhar a história de Jefté, muitas vezes achamos que é tão fácil ser usado por Deus, é tão maravilhoso ser usado por Deus. Porém, eu e você temos que entender que até chegar o momento de Deus nos usar, existe um momento em que seremos lapidados. Jefté, a todo momento, desde do seu nascimento, ele estava sendo lapidado. Deus já tinha um plano para Jefté, Deus já tinha uma história para Jefté. Ei, nesta manhã Deus está dizendo para você: você não é definido por um momento, você não é definido por uma atitude errada. Deus já te escolheu desde o ventre da tua mãe, ainda você não tinha nascido, e Ele já tinha um plano para a tua vida. Primeira coisa que nós podemos aprender com Jefté é que não somos definidos pelo momento a qual vivemos. Mas bispo, eu venho vivendo tantos momentos ruins. Agora imagina a história de Jefté. Quando a sua mãe está grávida, uma prostituta, era uma mulher honrada? Era uma mulher de posses? Era uma mulher que todos respeitavam? Não. Só que aqui nós aprendemos com Jefté que Deus escolhe os improváveis. A área em que Satanás mais te acusa, a área em que Satanás mais te condena, a área em que Satanás acha que destruiu na sua vida, é nessa área que Deus quer fazer milagre, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu e você precisamos entender isso, que um momento não define quem eu sou, mas a minha história, ela define quem eu sou. Por diversos momentos da minha história, se eu fosse contar para você, você ia falar: Deus não te chamou, Deus não te escolheu. Para estar acontecendo isso, porque nós temos o hábito de pensar o quê? Que quando Deus me chama, tudo vai bem. Tudo vai fluir, tudo vai ser tranquilo, tudo vai acontecer normal. E quando você começa a andar com Deus, você vê que não é bem assim. Que quando Deus te chama, Ele começa a te preparar para o chamado. Quando Deus te chama, Ele começa a adestrar os seus braços para a batalha. Ele começa a mudar a sua mentalidade. Ele começa a mudar as suas atitudes. Ele começa a mudar o seu caráter. Eu vejo aqui que Jefté, ele tinha tudo para ser um homem descrente. Porque ele pediu para ser filho de uma prostituta? Ele escolheu? Simplesmente aconteceu. E ele era acusado do erro da mãe, não era nem do erro dele. Porque a Bíblia mesmo diz, quando fala de Jefté, homem valente e valoroso. Em Jefté não havia condenação, não havia culpa. Jefté também não tinha ido para a prostituição, Jefté não havia se corrompido, porém era colocado julgo em Jefté referente ao que a mãe dele havia feito. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja e Satanás quer colocar em mim e você o julgo do que fulano fez, do que Beltrano fez. Olá, olha, sua mãe fez isso. Olá, seu pai fez isso. Olá, seu filho fez isso. E olha, você está dentro da igreja. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta manhã? Não importa o que os outros fizeram, o plano que Ele tem é com você, é com a sua vida. Não importa o que o mundo julga, não importa o que o mundo condena. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem propósito na tua vida. E se você abrir o teu coração, se você der lugar, o Espírito Santo descerá sobre a tua vida. A coisa para Jefté ficar tão feia,
que nós lemos no versículo 3, o que Jefité faz? Jefité enfrenta. O que Jefité faz? Foge. Ninguém nem expulsa Jefité. Jefité foge. Jefité fala, não, aqui não dá para eu ficar mais. A situação fica tão insuportável para a vida de Jefité, que Jefité, ele foge. Sabe o que eu aprendo? Que quando você confia em Deus, quando você faz o que é bom aos olhos de Deus, e as pessoas começam a se levantar contra você, e as pessoas começam a te perseguir, só que você está querendo fazer o que é reto, a sua intenção é reta, você busca o Senhor de forma reta. Jefité, ele estava exigindo algo além do que era dele. Você não vê nem Jefité pedindo a herança. Se você for parar na parábola lá dos filhos, que Jesus conta do filho pródigo, um pediu herança, sim ou não? Jefité nem pediu. Se ele pedisse, a Bíblia falaria, Jefité pediu a herança e os seus irmãos lhe disseram, não. Só que Jefité não pediu. Aqueles homens já decidiram, ei, aqui você não vai herdar não. Ei, aqui você não vai entrar não. Muitas vezes nós já somos acusados por aquilo que nem pensamos, nem desejamos. E Satanás já se levanta contra nós dizendo, ei, sua empresa não vai dar certo não, a pandemia vai quebrar ela. Ei, o seu sonho de ser feliz nunca vai acontecer. Ei, você nasceu para ficar sozinho, você nasceu para ficar em depressão, você nasceu para ficar isolado, você nasceu para viver essa vidinha mediana. Só que Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer que Ele te chamou para coisas grandes, Ele te chamou para coisas maiores. Você não é fruto do acaso, tu és fruto e filho do Deus vivo. Jefité, ele foge dali e ninguém tenta defendê-lo. Leia comigo no versículo 3. E então Jefité fugiu de diante dos seus e habitou na terra de Tobi. Para por aí. Alguém foi atrás de Jefité até aqui? Alguém se preocupou com Jefité? Não. Jefité fugiu. Tá bom, ele fugiu. Deixa ele. Sabe o que eu percebo? Jefité estava sozinho. Sim ou não? Sabe quem mais estava sozinho? José estava sozinho dentro daquele poço. Sabe quem mais também a Bíblia nos relata que ficou sozinho? Apóstolo Paulo também ficou sozinho. Muitas vezes nós achamos que eu estou só e eu sou a única. Seja sincero com Deus e com você. Quantos aqui acharam que já era o único que estava sozinho? Levanta a mão. Bispo, ninguém passou. Fica com a mão levantada. Já abaixou? Eu também. Eu também já achei. Eu também já achei, Deus, eu sou a única que estou passando por isso. Aí Deus faz ler a Bíblia e fala, não, estou igual a Elias, tem mais de 700, tem mais de 7.000 ali. Quantas vezes nós achamos que somos o único? Porque essa é uma artimanha do inferno. Fazer com que você se sinta sozinho. Fazer com que você se sinta sozinha. Fazer com que parece que os seus sonhos, que os seus planos nunca vão se realizar, porque você não tem o contato com aquela pessoa, porque você não tem a ligação com outra pessoa, porque você não tem aquela empresa para te ajudar, porque você não tem um filho tão dedicado, porque você não tem alguém tão amigo. Só que Deus está dizendo nesta manhã, a única pessoa que você precisa sempre esteve do seu lado. E eu te provo isso, e eu quero que você abra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo fica lá no final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Quem precisa de ajuda, levanta a mão que um obreiro vai até você. Ó, vocês estão bons de Bíblia, hein? Antigamente os obreiros tinham que ficar se dividindo em 3, em 4. O povo já. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16.
Quem achou, diga amém. Quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo. É uma das epístolas de Paulo. E ele diz assim, em 2 Timóteo 4,16: ninguém, repita comigo, 1, 2, 3. E eu quero que vocês leiam esse versículo todo comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Antes todos me desampararam. Para por aí. Apóstolo Paulo pregava para muita gente. Olha o tanto de carta que ele escreveu. Olha o tanto de lugar que ele ia. Então ele pregava para muitas pessoas, sim ou não? Então, é a mesma coisa eu aqui, com essa igreja. Se a bispa é acusada por algo que quem está mais próximo conhece, sabe que ela não faria, pelo menos um se levantaria, sim ou não? Só que para Paulo não. Ele diz aqui: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Muitas vezes achamos que o socorro tem que vir da bispa, que o socorro tem que vir de fulano, que o socorro tem que vir de ciclano, que o socorro tem que vir de beltrano. Poxa, mas ela é minha filha, ela tem que fazer isso por mim. Poxa, mas ele é meu genro, ele tem que me ajudar. Poxa, mas é a minha mãe. Poxa, mas ele é meu pai. Pelo menos alguém, tinha alguém para defender Paulo? Não. Só que sabe o que me chama a atenção? Olha o que ele diz na parte B do versículo: que isto lhe não seja imputado. Ou seja, que Deus não cobre isso de ninguém. Olha que atitude. Só que quando nós olhamos assim, parece que o apóstolo Paulo é tão bonzinho, não é? Parece que o apóstolo Paulo, nossa gente, não é. Sabe por que ele pede para que isso não seja imputado? Porque ele não via nenhuma pessoa do lado dele. Ele não via nenhum ser de carne do lado dele. Ele não via ninguém para defendê-lo. Mas olha o que ele vê no versículo 17. Por isso que ele fala para ninguém nem ser cobrado. Olha o que ele diz no 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Muitas vezes achamos que o socorro vai vir de A, de B ou de C. Só que nesta manhã Deus está dizendo: Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem um escape para você. Ainda que aos olhos humanos ninguém esteja com você, ainda que aos olhos humanos ninguém esteja do seu lado, porém Deus está dizendo: Ele nunca te deixou. Quando queremos ser usados por Deus, muitas vezes achamos que as coisas têm que ser fáceis. Você tem ideia do preço que o apóstolo Paulo pagou? Você tem ideia o que é Jefté ter que deixar a sua única filha? Que ele não levou a filha dele com ele. Jefté já era pai quando ele saiu fugido. Jefté não era uma criança não. Jefté já era homem, Jefté já era pai. E ele teve que abandonar a sua filha, não porque ele quis, não por uma oportunidade melhor, mas ele teve que abandonar porque ele foi obrigado, de tanto que tiravam-lhe a paz. Só que alguém se levantou para defender Jefté? Alguém se levantou para defender o apóstolo Paulo? Alguém se levantou para defender José do Egito? E por que quando é a nossa vez a gente fica esperando Deus se levantar para me defender?
Não, pelo menos um vai se levantar para me ajudar. Não, pelo menos um. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está tirando Deus está tirando aqui a muleta espiritual de muitas pessoas. Você que tem mania de se apoiar na fé do outro, de se apoiar na fé de ver. Ah, mas tem a irmã do círculo de oração da igreja tal que ora por mim. Tem o pastor da igreja tal que ora por mim. Tem a bispa que ora por mim. Tem Beltrano que ora por mim. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Que uma atitude sua é o suficiente. Você não precisa de intermediário, porque já tens um intercessor pela tua causa. E este intercessor chama-se Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, ó Pai. Nós achamos que ser usado por Deus é algo tão fácil. E na verdade ser usado por Deus mexe em feridas. Você acha que Jefité não estava com cicatrizes aqui? Sim ou não? Emocionais. Que são as piores, que ninguém vê. Porque pelo menos uma ferida física as pessoas veem. E é emocional que às vezes você sorri e por dentro está deslacerado. E enquanto você não deixar Jesus entrar, vai continuar e a tendência é só piorar. Que uma ferida não tratada, ela melhora. O que ela faz? Piora. Emocionalmente e espiritualmente é da mesma forma. Ser usado por Deus dói. Mexe em feridas. Mexe em lugares que você fechou as 7 chaves e falou: Deus, aqui ninguém toca. Deus fala: então eu não te uso até poder tocar. Ser usado por Deus é você ter que tirar o controle da sua mão e dar nas mãos de Deus. Falar: Senhor, nessa área eu não queria que o Senhor tocasse. Nessa área eu não queria que o Senhor mexesse. Igual Jesus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Pai, eu não queria morrer lá na cruz. Pai, eu não queria me entregar. Só que daí você diz, igual Jesus: mas que em tudo seja feita a tua vontade. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Quando você confia em Deus, quando você não pede a fé em Deus, mesmo no dia mau. Quem está entendendo que o que Jefité estava vivendo era o dia mau? Quem concorda que Jefité estava num dia que, se a gente fosse dizer hoje, é aquele ano de azar? Quem concorda? Só que ele perdeu a fé em Deus? Ele desistiu? Ele recuou? Não. Ele chegou a se juntar. A Bíblia diz: e homens levianos se juntaram com Jefité. Só que você acha que Jefité se igualava a eles? Não. Se Jefité tivesse se igualado àqueles homens, Deus não faria nada para honrar a Jefité. Só que sabe algo que aqui nós aprendemos? Que quando eu e você, mesmo no dia mau, decidimos confiar, decidimos acreditar, decidimos viver promessa, Deus começa a mudar cenários para poder te exaltar. Deus começa a mudar situações para te exaltar. Quando eu e você decidimos fazer a vontade de Deus, ainda que doa dentro de nós, Ele começa a mover céus e terra por tua causa. Você tem que entender a segunda coisa. A primeira coisa que eu quis te ensinar nessa mensagem que o Espírito Santo me levou e eu te trouxe é que você não é definido pelo seu. Diga comigo: eu não sou definido pelo meu momento, mas sim pela minha história. E a segunda coisa que eu quero te trazer aqui é que quando você confia em Deus, Deus cria situações para te honrar onde você foi humilhada. Deus cria situações para te exaltar aonde Satanás achou que havia te humilhado, aonde Satanás achou que havia te destruído. Deus começa a criar situações para te honrar.
Porque deixa eu te lembrar de algo: quando Deus decide honrar alguém, ninguém consegue parar. Quando Deus decide levantar alguém, ninguém consegue pedir. E nesta noite Deus está dizendo, nesta manhã aliás, Deus está dizendo: não importa a situação, não importa o problema, não importa a adversidade, na tua humilhação Ele te honrará. E eu quero que você vá para Juízes 11, versículo 6. Aliás, versículo 5. Juízes 11, versículo 5. Diz assim: aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Olha aqui para mim. Alguém impediu Jefté de sair? Alguém tentou ajudar Jefté? Alguém se levantou para defender a Jefté? Deixa eu te explicar que o ancião naquela época, ele era a pessoa mais honrada. Acima de um ancião só haveria os sacerdotes. O ancião eram as pessoas de mais idade, de mais experiência, a quais os outros buscavam conselhos. Os anciões, quem foi atrás de Jefté? Os anciões, pessoas de respeito. Entenda comigo, essas pessoas não poderiam ter evitado tudo isso? Sim ou não? Se elas estão indo buscar a Jefté agora, elas não poderiam ter evitado que Jefté saísse? Quem concorda, dá uma glória a Deus? Só que não tem como. Às vezes nós achamos, poxa Deus, se acontecer isso, vai resolver já tudo isso, já vai sarar isso. Só que Deus quer ver a pureza do nosso coração. Sabe o que Deus faz? Deus toca no coração dos filhos de Amon para pelejarem contra Israel. Mas sabe quando Deus toca no coração de Amon? Não foi enquanto Jefté estava ali. Foi depois que Jefté saiu. Por isso que eu te disse que Deus cria situações para te abençoar quando você confia. Deus fez com que os inimigos de Israel se voltassem contra eles enquanto Jefté estava fora. Quando Jefté estava dentro, Deus poderia ter levantado também, só que Deus não deixou. Sabe o que eu aprendo aqui? É que mesmo quando tudo parece perdido, Deus já tem uma saída certa. Deus já tem um escape certo para você. Deus já tem um lugar de refrigério para a tua alma. Mas bispa, isso deu errado. Mas bispa, aquilo deu errado. Mas bispa, aquilo outro também está dando errado. Você não é definido por um momento. Sua definição vem pela sua história. E aprenda que Deus cria situações para te honrar. E os anciões chegam para Jefté e dizem: Jefté, vem lutar por nós. Porque não há homem igual a você, Jefté. Valente e corajoso igual a você, não. Jefté fala para eles: mas ué, quando eu fui expulso da casa do meu pai, não teve um para me defender. E agora vocês vêm pedir para eu defender vocês? Olha, quem está entendendo o que Deus fez na vida de Jefté? Olha a dimensão do que Deus fez na vida de Jefté. E se Deus fez isso na vida dele, Ele é poderoso para fazer na tua também. Deus fez com que na mesma cidade em que ele foi expulso, fossem atrás dele e falassem: volta, volta. E Jefté, como qualquer ser humano, agora eu tenho que voltar para defender vocês que me expulsaram? Lembra que eu te falei que Deus cria situações para te honrar? Quem está entendendo isso hoje?
Eles chegam para Jefté e dizem: Jefté, se você pelejar por nós, você nos será por cabeça. Jefté saiu de lá fugido, e agora está sendo convidado a voltar e ser juiz em Gileade. Juiz era o cargo acima do sumo sacerdote até. O juiz, eles respeitavam muito o sacerdote, mas quem dava as últimas leis, as leis eram o juiz. O juiz decidiu. Um homem que saiu fugido está sendo chamado agora para assumir o mais alto cargo que uma nação tinha naquela época. Sabe o que Deus está dizendo? Quando permanecemos firmes mesmo no dia mau, não há principado, não há potestade, não há levante do inferno, não há armadilha de vizinho, não há fofoca de fulano, não há fofoca de ciclano que impeça a glória de Deus vir sobre a tua vida. Porque o que o diabo não entendeu até hoje é que quanto mais ele persegue o escolhido, mais Deus exalta. A primeira coisa que nós aprendemos nessa mensagem é que você não é definido pelo seu, mas sim pela sua. E a segunda coisa é que Deus cria oportunidades para você ser abençoada. Diga comigo: Deus cria oportunidades para eu ser abençoada. Qual foi a segunda coisa que você aprendeu? Meu Deus do céu, vocês estão com a memória tão curta assim? Quem está vivo dá glória a Deus. Quem foi arrebatado devolve, Senhor, só um minuto. Qual foi a segunda coisa que você aprendeu? Para você ser exaltado, para você ser abençoada. Só que existe um detalhe aqui que eu deixei para o final. Que Deus só te exalta quando dentro de você tem um espírito de perdão. Tem gente que fala: glória a Deus, Deus vai me exaltar. Quando eu estiver lá, ela vai ver se não vai ser a primeira a ser mandada embora. Vai ver. Deixa Deus me exaltar. Deus falou que vai me exaltar lá na empresa. Já tem uma lista de demissão. Vai ver, vai ser aquela panelinha toda, vai embora. Você acha que Deus vai exaltar? Deus vai me exaltar, né? Ela vai ver quando ela pisar aqui em casa. Ela vai falar: viu? Olha como eu sou o escolhido de Deus. Você acha que Deus vai exaltar? Não. Porque entende que para eu ser exaltado, eu preciso ter o dom do perdão. Deus vai me abençoar e eu vou passar na frente do meu ex com um homem mais bonito que ele. Vai falar: foi bênção de Deus. O diabo levou e Deus trouxe outro. Sabe quando Deus vai abençoar? Nunca. Entende que para você ter a bênção de Deus é muito fácil na teoria, sim ou não? Mas na prática dói, machuca, mexe na ferida, mexe no ego, mexe no desejo de vingança. Jefté ouve aquilo e diz: então quer dizer que se eu voltar eu serei superior a vocês? Então quer dizer que se eu voltar eu serei o cabeça de vocês? Tem pessoas que pensam: quando Deus me fizer por cabeça, vai ver, aquele demônio vai ver, aquele enviado de Satanás vai me pagar. Vai ser aqui na unha, vai ser na unha. Você acha que Deus vai exaltar alguém assim? Volta comigo lá em 2 Timóteo 4,16. Volta comigo em 2 Timóteo 4,16. Na parte B. 2 Timóteo 4,16. Quem achou, diga amém. Na parte B.
Depois que Paulo diz que todos me desampararam, o que Paulo diz? 1, 2, 3. Que isto lhe não seja imputado. Quando você decide ser abençoado por Deus, mas Letícia, fulano fez isso e isso para você, que Deus abençoe, que Deus perdoe ela, que Deus perdoe ele. Eu tenho que ter dentro de mim, para eu alcançar a bênção de Deus, para Deus criar oportunidades para eu ser exaltada, eu tenho que aprender a perdoar. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, crucificado com a vergonha da cruz, o que ele disse a Deus? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Quando José viu seus irmãos diante dele, que poderiam falar agora: ah, suas raças de víbora, tentaram me matar, né? Queriam até contra a minha vida, Rubens não deixou, e agora vocês vêm aí, quer saber de uma coisa? Vai todo mundo ser morto agora, porque eu sou o segundo no Egito, eu sou o governador, eu posso. Só que quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, a mágoa não fica dentro. Não tem como você ter o Espírito Santo e a mágoa. Sabe o que você faz? Você libera. Você libera perdão. A terceira coisa para Deus criar, para Deus mudar a sua história, para Deus criar momentos para você ser abençoado, aprenda a perdoar. Eu poderia me vingar, porém eu escolho perdoar. Eu poderia dar o troco, mas eu escolho perdoar. Eu escolho deixar na mão de Deus. Eu escolho entregar nas mãos do Senhor. E é Ele quem peleja a minha causa. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, que isto não lhe seja imputado. Como José disse aos seus irmãos: olha, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bênção na minha vida. Jefité, então, ele volta agora, só que para ser o quê? Juiz, cabeça. Mas era fácil a trajetória dele? Ele ia ter que vencer. Às vezes a gente fala: ah, Deus vai me exaltar, aleluia, Deus vai me exaltar, e eu vou ficar aqui sentado sem fazer nada. Eu vou parar aqui e falar: Deus, tua filha, igual a gente vê direto nas mídias sociais, Deus, tua filha está pronta, pode abençoar. Não levanta, vai trabalhar não, para ver se Deus vai abençoar. Não para de gastar com o que não precisa para ver se Deus vai abençoar. Não economiza não. Acha que é só ficar parado. Deus criou situação para ele ser exaltado, sim ou não? Só que agora ele ia ficar parado? Vai lá, querida, vou fazer igual o Gideão, vai malhar o trigo no lagar. Vai lá. Jefté, então, ele chega e ele precisa mudar aquela história. Israel não estavam preparados para lutar contra os filhos de Amon. Se Israel fosse para uma guerra, eles perderiam. Eles tinham certeza disso. Jefté, inteligente, homem de Deus, esperto, sabe como é? Jefté também já não chega comprando a briga. Opa, prepara todo mundo, vamos para a guerra. Não. Vamos primeiro tentar acordo de paz? Que foi isso, Jefté está cumprindo o que Deus havia dito a Moisés e a Arão. Quando chegarem numa cidade, peça para passarem. Se aquela cidade não deixar, aí vocês lutem contra ela. Mas primeira coisa, vocês conversem. Primeira coisa, tenta conversar. E Jefté está fazendo até o que o apóstolo Paulo ensina. Se tiverdes algo contra o teu irmão, chama ele em particular e com ele converse. Se não resolver, chame 2 testemunhas. Se não resolver, aí você diga no meio da congregação. Agora tem gente que já vai para a parte 3. Já começa a fazer fofoca e contar para todo mundo, né? Você viu? A Sandra? Sandra, você nem sabe. Ao invés de chegar passando e falar: Sandra, vem cá, vamos conversar. Aconteceu isso. Eu não gostei, me machucou, me feriu. Aí às vezes a Sandra vai até explicar: ai, me desculpa, Letícia, aconteceu aquilo, sabe? Naquele dia eu estava nervosa. Ah, não, tudo bem, então perdoa, acabou. Aí só que tem outro que já vai para a parte 3. O problema é que a Sandra, Dani,
Você não sabe o que a Sandra me fez. Menina, isso porque tá lá de pé, imagine. Aquilo ali. Deixa a hora que Deus catar, dar uma rasteira nela, colocar ela debaixo dos meus pés. Tem gente que é assim. Aí começa a criar dentro de você mágoa, ao invés de liberar perdão. Jefté, primeiro ele tenta conversar. E o rei de Amon diz: não, nós queremos a terra porque vocês entraram e tomaram a nossa terra. Eles estavam brigando agora por coisa que aconteceu há mais de 200 anos atrás. Olha quanto tempo. Jefté estava falando: não, a gente não passou, a gente não derrotou vocês. Pedimos para entrar, vocês não deixaram. Demos a volta na tua cidade, não possuímos a tua cidade. O rei de Amon diz: possuíram sim, e agora nós vamos lutar. E eu quero que você entenda o porquê que Jefté foi honrado por Deus. Mesmo na vida de Jefté tudo dando mal, ele confiava em quem? E eu te provo isso, como a confiança dele estava em Deus. Juízes 11, 23, vai comigo, por favor. No 23 diz assim: quem achou, diga amém. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Sabe o que Jefté está dizendo ao rei de Amon? Deus foi quem tirou os amorreus do nosso caminho. Deus foi quem tirou eles. E é você que quer tomar? Olha a confiança que Jefté tinha em Deus. Jefté sabia que o que Deus tinha separado para ele, ninguém tomava, ninguém pegava. Ei, meu querido, minha querida, nesta manhã Deus está dizendo para você: aquilo que é teu, pode vir alguém melhor, pode vir alguém maior, pode vir alguém superior. Deus está dizendo: o que é teu, Satanás não toma. Vão tirar, se é teu ninguém tira. O que é teu, o que Deus te dá, não existe demônio capaz de tirar. O que é Deus que dá, quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. E eu quero que você vá comigo agora no versículo 27. Olha o que ele diz: tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é... Olha aqui para mim. Ele não poderia dizer: eu sou o juiz? Sim ou não? Só que olha a submissão de Jefté a Deus. Ele diz que quem é juiz? Deus. O Senhor que é juiz. Aqui. Julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Olha o que ele está dizendo: que Deus julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porque entende que quando Deus, ele sendo juiz, ele é justo, quem concorda? Ele é fiel, ele é verdadeiro, e nele não há mudança. E ele diz então que Deus julgue entre mim e vocês. E Jefté entendeu que ali tinha uma guerra travada. Conversa não foi o suficiente. E Jefté jogou, entre aspas assim, o problema na mão de quem agora? De quem? Quem é que vai ter que julgar? Só que Israel estava preparado para a guerra? Não. Só que Jefté, ele entende. Jefté, diga comigo, Jefté tinha raiz. Aleluia. Não era qualquer coisinha que abalava Jefté, não, filho. Precisava de mais. Precisava de muita coisa para abalar Jefté. E nós vemos que Jefté, ele entendeu que toda vez que você está numa guerra, entenda isso, grave isso no teu coração. E diga comigo assim: toda vez que eu estou para entrar ou durante de uma guerra, eu preciso
de atitudes que me destaquem. Quem está entendendo isso? Toda vez que você está em uma guerra, você precisa do quê? Mas qualquer atitude? Atitudes que? Então repita comigo, diga: toda vez que eu estiver em uma guerra, eu preciso de atitudes que me destaquem. Jefté estava numa guerra. E sabe o que ele diz? Jefté, antes de ir para a guerra, ele faz um voto ao Senhor. E ele diz: Senhor, se eu for para essa guerra e eu vencer esta guerra, quando eu voltar, o primeiro que sair da minha casa, eu lhe oferecerei em holocausto. Entenda que naquela época o oferecimento de holocausto queimado era apenas de animais, amém? Quando uma pessoa ela era separada para Deus como um holocausto, deixa eu te explicar melhor, você lê na Bíblia. Abra aí comigo em Levíticos capítulo 11. Perdão, Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27, versículo 1, a gente vai ler até o 3. Levíticos capítulo 27, quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer segundo a tua avaliação, serão as pessoas Ou seja, olha aqui para mim. Uma coisa que Deus sempre abominou, que o Deus Maloque na época da exigir, era sacrifício humano. E Deus está dizendo que as pessoas não serão sacrificadas, elas se tornarão pessoas de quem? Elas serão como propriedade de Deus. E olha aqui no versículo 3: se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo dos santuários. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Nós vemos, olha aqui para mim, essas pessoas, você tem que ir um pouco a mais, você tem que ir um pouco mais profundo. Quando uma pessoa ela era oferecida como sacrifício ao Senhor, ela teria que trabalhar sempre na tenda. Ela não poderia ter família, ela não poderia ter filhos, a mulher não poderia se casar, o homem que é um sacrifício do Senhor, ele não poderia se casar. A pessoa se tornaria propriedade exclusiva de... E Jefté está falando: Senhor, o que sair ao meu encontro, eu lhe darei como oferta, como holocausto. Ou seja, qualquer pessoa que saísse, ele daria ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que, quem está entendendo isso? Quem está entendendo que Jefté não matou a sua filha e nem fez nada com ela? Quem está entendendo? Jefté, ele pegou a sua filha e... já no final da mensagem. Jefté, então, diz a palavra do Senhor, que ele vai para a guerra. Quando Jefté vai para a guerra, diz a palavra de Deus, que Deus fere aos filhos de Amon. Quem feriu os inimigos de Jefté? Quem feriu os inimigos de Jefté? Por qualquer motivo? Porque Jefté tinha tido uma atitude diferente. Jefté, ele falou: Senhor, eu estou nessa situação, se o Senhor for comigo. Sabe quem fez a mesma coisa? Quem se lembra? Jacó. Quem se lembra quando Jacó fez um voto ao Senhor e derrubou o azeite? E Jacó faz igualzinho Jefté: se for comigo e voltar em paz e segurança, de tudo que eu ganhar lhe darei o dízimo. Jefté diz: Senhor, se for comigo,
e eu voltar vencedor. Quem sair da minha casa ao meu encontro, este lhe será por oferta, por holocausto. E nós vemos que Jefté vai, o Senhor fere os filhos de Amon quando Jefté volta. Você já sabe, se prestar atenção já sabe. Quem é que vem ao encontro de Jefté com tamborim, tocando, dançando, toda feliz e saltitante? A filha de Jefté. Acha que servir a Deus é fácil, camarada? Quem sai ao encontro do homem? Só que era a filha preferida? Não. Era a filha que ele mais gostava? Não. Porque para você ter uma preferida, você tem que ter mais de um, sim ou não? Daí você fala, esse daqui eu amo, claro que eu amo, mas aquele ali é o preferido. Pronto. Eu gosto muito daquele, mas eu prefiro esse. Então você precisa ter mais de um, sim ou não? Não era a filha preferida dele. Não era a filha que ele mais gostava. Era a única filha que ele tinha. Jefté não tinha duas, Jefté não tinha três, era a única. Sai ao encontro dele, ele volta feliz da guerra, mas quando ele vê a sua filha, diz a Bíblia que ele rasga as suas vestes, ele cai de joelho e ele diz: minha filha, por que saíste ao meu encontro? E olha a fidelidade, gente, olha o caráter daquele homem. Alguém sabia do voto de Jefté? Não, ele poderia falar: fica quieto, vamos oferecer 3 boi. Oferece 3 boi inteiros, acabou e resolveu. Ele vira para a filha dele e fala: filha, eu fiz um voto a Deus e eu preciso cumprir esse voto. E você vê que aquela filha estava seguindo os mesmos passos do pai. Jefté não seguiu os passos da mãe, porém a filha estava seguindo os passos dele. E diz a palavra do Senhor que ela diz: pai, então permita-me, cumpra o que o Senhor disse a Deus, e permita-me com que eu desça por 2 meses ao monte, e ali eu chore a minha virgindade. A Bíblia diz exatamente assim. Se ela iria chorar a virgindade dela, seria porque ela ia ser sacrificada? Se a pessoa se sacrificada, já sacrificou, morreu, acabou. Precisa chorar alguma coisa? Não. Ela decidiu descer, você vê em Juízes 11:38, descer e chorar a sua virgindade, porque ela não poderia ser casada, ela não poderia ser mãe, ela não poderia dar continuidade à linhagem dela. Quem está entendendo isso? Só que mesmo assim, ela aceitou. Ela aceitou, e nós vemos que quando uma pessoa ela se tornava holocausto, oferta do Senhor, ela cuidava do quê? Das cinzas do templo. Toda vez que tinha que trocar o incenso, as cinzas daquele incenso tinham que ser limpadas, a porta da tenda era cuidada, era varrida. Eram pessoas que faziam trabalhos que nem os sacerdotes, nem os sumos sacerdotes fariam. Amém, igreja? Eram como se fossem os faxineiros do templo. Quando uma pessoa se era ofertada como holocausto, ela se tornava quase que, na linguagem dos dias de hoje, o faxineiro. Ela ia limpar, porque ela não poderia oferecer holocausto, ela não poderia acender o incenso, mas ela poderia limpar. Quem está entendendo? Só que ela poderia ter família? Não. Porém diz a palavra do Senhor que Jefté, ele cumpriu. Jefté, ele honrou a Deus, e Deus também honrou a Jefté. Jefté foi o 8º juiz de Israel. Jefté,
ele reinou ali em Israel por um período de 6 anos. Por 6 anos, aqueles que se levantaram contra Jefité, aqueles que o expulsaram, tiveram que ver que Deus era na vida de Jefité, que Deus havia exaltado Jefité. E eu quero dizer e profetizar nesta manhã, que todos verão que Deus é na tua vida, que Deus te chamou, que Deus te escolheu, e é Ele quem te exalta.